Bom dia. Ezequiel 41. Livro de Ezequiel, capítulo 41. Mais tarde o homem me levou ao salão central, lugar santo, ao santuário externo e mediu os pilares e a largura desses batentes. E eram de 6 côvados longos de construção, isto é, cerca de 3 metros em cada lado, que era a largura do tabernáculo. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. O homem mediu também o santuário externo, e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Em seguida ele entrou no santuário interno e mediu cada pilar, isto é, cada um dos batentes da entrada, 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes em cada lado dela tinham 3,5 metros de largura. O homem mediu o comprimento do santuário interno, que totalizou 10 metros a sua largura, também 10 metros até o final do santuário. Santuário externo. E ele me declarou: este é o lugar santíssimo, o santo dos santos. Depois mediu a parede da casa do templo, tinha 3 metros de espessura e cada quarto lateral ao redor do templo media 2 metros de largura. Os aposentos laterais sobrepostos uns aos outros ficavam com 3 andares, havendo 30 em cada andar. Além disso, havia encaixes em torno de toda a parede encostada no templo, a fim de servir de apoio para as salas laterais que não eram presas nas paredes do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas e cada andar. A estrutura em volta do templo foi edificada em plataformas ascendentes, de maneira que os aposentos ficavam mais largos à medida que subiam. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Observei também que havia um terraço elevado ao redor do templo. Os alicerces das salas laterais eram de medida de uma cana, régua inteira, 6 côvados largo de construção, isto é, 3 metros. A espessura da parede exterior desses aposentos media 2,5 metros. A área aberta entre os quartos laterais do templo. E os quartos do sacerdote eram 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os aposentos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul. E a base próxima à área aberta era de 2,5 metros em volta de toda a casa, templo. O edifício em frente ao pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em todo o seu contorno, e o seu comprimento era de 45 metros. Assim, a casa, o templo, media 100 côvados largos, 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo, no lado oeste, inclusive à frente do templo, era de 50 metros. Em seguida, o homem mediu o comprimento do edifício que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado, e totalizava 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio. Assim como as soleiras, pequenas aberturas, janelas e as galerias em torno de 3, tudo que estava do lado de fora, inclusive a própria soleira, fora revestida de madeira. Do mesmo modo estavam revestidos o piso, a parede e até a altura das janelas e as próprias janelas. Até o espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes de intervalo simétrico em torno de todo o santuário, tanto interno como externo. Por dentro, todas as paredes da casa estavam cobertas de figuras entalhadas, palmeiras de tâmara e querubins, e havia a arte de uma palmeira entre cada querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. E o rosto de um homem olhando para a palmeira de tâmara de um lado, e os rostos de um leão viraram para a palmeira de tâmara do outro lado. Estas obras de arte estavam em relevo ao redor de toda a casa, o templo. Desde o chão até a área acima da entrada havia querubins e palmeiras de tâmara em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes regulares, e o que ficava em frente ao santo do santo era semelhante. Havia também um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base, suas paredes eram de madeira,
E aquele homem instruiu: esta é a mesa que está na presença de Deus, o Eterno. E tanto o santuário externo, o lugar santo, quanto o santuário interno, o lugar santíssimo, o santo do santo, tinha portas duplas. Eram, pois, portas de 2 folhas de abrir ao meio. Havia figura de palmeira, de tâmara, de seres com asas, querubins entalhados em relevo, como os que havia nas paredes. Havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas com palmeiras de tâmara em relevo em cada lado. As câmaras, os aposentos laterais da casa do templo também tinham grossas vigas de madeiras decoradas. Isso aqui nós já falamos, é a visão. Deus deu a visão a Ezequiel para ele ver tudo como seria o templo, todas as medidas. Não adianta não ficar falando a mesma coisa, porque não tem outra interpretação. Qualquer outra interpretação não é bíblica. Então, por isso, eu não estou parando para explicar. E se nós estamos continuando naquela visão que o Senhor mostrou a Ezequiel como seria o templo. As medidas, a altura, a largura, as decorações, objetos de arte, tudo, absolutamente tudo. E este é o motivo por qual está sendo tão detalhado, exatamente para nos mostrar que aquilo que o Senhor nos mostra, nos revela, você fica gravado em nossa mente. Ficou tudo gravado no que seria. E não estamos falando de uma obra pequena, é uma obra grandiosa, que nós vemos que, inclusive, os aposentos em cada andar tinha 30, os aposentos laterais sobrepostos aos outros ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Então só aí já teríamos 90 aposentos. Uma obra grandiosa, medida, altura. E ele não somente gravou bem com a memória dele, como ele nos passa. Então nós continuamos nessa revelação que deu Deus para ele, mostrando o templo. Ezequiel 42. Depois disso, aquele homem levou-me para o lado norte, ao pátio externo, e conduziu-me às câmaras, os aposentos opostos ao pátio da casa do templo e o muro externo, lado norte. O edifício cuja porta dava para o norte media 100 côvados largo de construção, isto é, cerca de 50 metros de comprimento, com 25 metros de largura. Tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta à calçada do pátio externo. Tinha uma galeria junto e a outra em 3 andares. E diante dos aposentos havia uma passagem que dava para o pátio interior, e media 5 metros de largura e 50 metros de comprimento, e as suas portas davam para o norte. Ora, os aposentos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço dele do que dos quartos que ficavam no andar médio e inferior. Esses quartos todos estavam dispostos em 3 andares e não tinha colunas como os pátios. Por isso a área que eles ocupavam era menor do que a dos aposentos do andar inferior à do meio. No lado de fora, em paralelo aos quartos e em frente deles, na direção do pátio, havia uma parede com 25 metros de comprimento. Porquanto o comprimento da fileira de salas que estava no pátio era de 25 metros, ao passo que o da fileira que estava na frente do santuário era de 50 metros de comprimento. Os aposentos de baixo tinham entrada pelo lado oriental, a leste, quando se caminha do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacente ao pátio do templo, e no lado oposto do muro externo havia outros aposentos, que eram semelhantes a todos que os demais quartos do lado norte, com o mesmo comprimento e largura, com as mesmas saídas, dimensões e portas, e com uma passagem diante deles. As portas do lado norte eram muito parecidas com as portas como do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor, paralela ao muro, correspondente ao que se estendia para o leste, e havia uma entrada para esses aposentos. Em seguida, aquele homem me explicou: os cômodos do norte e do sul que dão para o pátio do templo são santos. São as câmaras, as salas, aonde os sacerdotes que chegam a Deus guardam e comem as ofertas santíssimas, ou seja, as ofertas de cereais, ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santificado.
Então, quando os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo, após trocar de roupa, guardando em seus aposentos suas vestes santificadas ao ministério, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de se aproximarem dos lugares reservados ao povo. Assim, quando terminou de tirar as medidas do que havia dentro da área da casa, templo, conduziu-me para fora, pelo portão leste, mediu toda a área em volta. Mediu o lado leste com a cana e a vara de medir, o que totalizou 500 canas, isto é, 1.500 metros. Também tirou a medida do lado norte e somou 1.500 metros, de acordo com a vara de medir. Mediu ainda o lado sul e também apurou 1.500 metros, isso aqui que é 500 réguas. Depois o homem dirigiu-se para o lado do ocidente. A oeste o mediu, também totalizou 500 canas, isto é, 1.500 metros. E deste modo ele conduziu a medição dos 4 lados, e havia uma grande muro em torno da área, com 500 varas de medição de comprimento e 500 de largura, e este muro servia para fazer a separação entre o que era santo e o que não era. Sei que toda a medida, altura, largura, tudo foi mostrado ali em questão de segundos para Ezequiel, todas as medidas do terreno, da casa, como seria absolutamente tudo. É algo que não tem como não qualificar somente como sendo divino. Ezequiel 43. Então aquele homem conduziu ao portão que dava para o leste, e eis que pude contemplar a glória do Deus de Israel que se aproximava pelo caminho do Oriente. E o som da voz de Deus parecia o rugido de muitas águas avançando com poder, e toda a terra resplandecia diante da sua glória. A visão que tive era semelhante ao que havia tido quando ele veio destruir a cidade. As visões eram como a que tive junto ao rio Quebar, e me atirei reverentemente ao chão com o rosto rente à terra. Depois dele mostrar tudo como seria o tempo, como deveria ser o tempo, está dizendo, agora eu vou habitar. Então ele viu a glória de Deus, o poder de Deus, Deus na sua majestade, se aproximando do templo. Então quando ele viu aquilo em visão, tudo é em visão, tá? Ele está falando, são visões semelhantes do poder de Deus, da glória de Deus, como ele viu quando Deus mostrando que ia destruir Jerusalém, quando ia destruir o templo, agora está mostrando ao contrário. Daí quando ele viu a visão de Deus, ele não caiu, como tem essa conversa fiada de cair no espírito. Ele se atirou reverentemente, em reverência. Se abaixou, testa dos seus joelhos, sua reverência, está vendo Deus. Mesmo em espírito, ele assim procedeu. Então as pessoas falam cair em espírito, não é cair no chão. Ele se reverenciou. Que me atirei reverentemente ao chão, com o rosto rente à terra. Então a glória de Deus adentrou a casa, o templo, pela porta que dá para o oriente e a leste. Em seguida, o Espírito de Deus me ajudou a ficar em pé e conduziu-me ao pátio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. O homem posicionou em pé ao meu lado. Em seguida, ouvi alguém falando comigo de dentro do templo. E Deus, o Senhor, falou comigo. Ó, querido filho do homem, este, pois, é o lugar do meu trono, é o lugar onde repousa as plantas dos meus pés. Eis que aqui habitarei para sempre entre todos os filhos da casa de Israel. A nação israelita jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem os seus reis, mediante a sua insensatez, prostituição e adultério espiritual, com os ídolos inúteis e sem vida dos seus governantes, em seus altares idólatras nos montes. Os reis construíram a soleira, a entrada e os pilares dos seus palácios, encostado na entrada e nos pilares da minha casa, e assim entre nós ficou apenas uma simples parede. Eles profanaram meu santo nome por meio de todas as abominações que praticaram, e por isso no meu zelo eu os exterminei. Agora que lance para longe de mim todo o seu adultério espiritual, juntamente com os cadáveres dos seus reis, e vivereis entre eles para sempre. Homem mortal, descreve, pois, a casa, o templo, para toda a nação de Israel, a fim de que se envergonhe dos seus erros e pecados,
e que eles analisem bem o modelo da minha casa e se sentirem grande vergonha e arrependimento por tudo quanto têm praticado. Mostra-lhes a planta desta casa, sua aparência, suas entradas, sua saída e todas as suas formas, todas as suas dimensões e normas e todas as suas leis. Escreve, pois, tudo isso à vista deles, para que eles não se esqueçam dos detalhes da sua forma. Sedes fiéis à planta e seguis as suas estipulações. Esta, pois, é a lei do templo. Toda a área ao redor sobre o topo do monte, todo o seu contorno será santíssimo. Essa, portanto, é a lei da minha casa. Olha, eu vou permanecer no meio desse povo, no meio dos israelitas, né? No meio daqueles hebreus, dos judeus, se eles abandonarem a prostituição, a idolatria, adorar a imagem, o adultério, tudo que não presta, eles se convertendo isso daqui. Tudo que você viu sobre o tempo, anota tudo na presença dele, faz a planta. Deu o papel para ele como se fosse um arquiteto, um engenheiro. Olha, para você fazer a planta de tudo que você viu agora. Para mostrar para ele como tem que ser fiel à planta. Olha pra você como é que Deus capacita. Deus foi que o capacitou para ele fazer essa grande obra. Porque fazer uma planta dessas dimensões, como eu estava falando, não seria fácil nem qualquer arquiteto ou engenheiro. Muito menos para uma pessoa naquela época. Colocando as medidas exatas e tudo mais. Ele falou, se o povo abandonar o pecado, abandonar o erro, estarei sempre no meio deles aqui no templo. Eis as medidas do altar. Um côvado longo de construção, isto é equivalente a 1.000 metros. Sua calha, a parte interior, terá 1.000 metros de profundidade e 1.000 metros de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada, e essa será a altura do altar. Desde a calha no fundo, desde o chão até a saliência inferior, será de 1 metro de altura e 1 metro de largura, e desde a saliência menor até a saliência maior, terá 2 metros de altura e 1.000 metros de largura. E a fornalha do altar terá 2 metros de altura e se levantarão 4 pontas da lareira do altar para cima. E a fornalha ou lareira do altar será quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também será de lados iguais, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 metros e uma calha no meio, de 1.000 metros ao redor de toda a extensão, e os seus degraus darão para o oriente e a leste. Então Deus me disse mais, filho do homem, assim diz Deus, o eterno soberano, estas são as normas que devereis seguir no cerimonial dos sacrifícios, holocaustos, as ofertas totalmente queimadas, e da aspersão do sangue sobre o altar, quando ele for edificado. Deverás dar um novilho como oferta aos sacerdotes, levitas, da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante da minha pessoa, a palavra do Senhor. Aplicarás um pouco de sangue nos 4 pontos do altar, nos 4 cantos da saliência superior e ao redor de toda a aba, e assim estará purificando o altar e fará propiciação por ele. Queimarás um novilho para oferta pelo pecado, lugar determinado, na área do templo, fora do limite do santuário. E no segundo dia oferecerá um bode sem defeito para a expiação do pecado, a purificação, o altar, como purificara com o novilho. Quando acabar de purificar, oferecerá um bezerro sem defeito e um carneiro do rebanho também sem mácula. Tu os trarás diante de Deus, o Senhor. Os sacerdotes derramarão sal sobre eles e obedecerão em holocausto ao Eterno. Prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado durante 7 dias. Eles também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho, todos sem imperfeições. Durante 7 dias os sacerdotes farão expiação, isto é, propiciação ao altar e a purificação, assim eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos, o sacrifício de paz e comunhão, isto é, as vossas ofertas pacíficas sobre o altar. Então eu vos aceitarei, afirma o eterno Deus. Não adianta nós tentar espiritualizar, falar, não, isso aqui é Deus falando. Não, aqui o que Deus estava mostrando foi exatamente uma planta do templo. E mostrou até exatamente como o sacerdote na época deveria se portar,
como deveria ser o sacrifício, como deveria cada sacerdote receber ali os holocaustos, o sacrifício, que é o que existia na época da lei. Nós estamos falando aqui da época da lei. Então não adianta as pessoas agora tentar, não, porque Deus está falando aqui comigo que eu devo construir isso, não, isso foi a construção do templo lá. Por isso que não tem muita coisa para parar para estar explicando, por isso eu estou fazendo uma leitura direta. Ezequiel 44. Logo depois, aquele homem me trouxe de volta para o portão externo do santuário, que dava para o oriente, ao lado leste da área do templo, mas o portão estava trancado. Então Deus orientou-me dizendo: esta porta deve permanecer fechada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, deve continuar trancada, porque o Senhor, o eterno Deus de Israel, entrou por ela. Somente o príncipe, por também ser rei, se assentará ali para tomar sua refeição santa, na presença de Deus. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. E ele me levou até a frente do templo, passando pelo portão norte. Olhei e observei a glória de Deus, enchendo toda a casa do Senhor. E mais uma vez prostrei-me rosto em terra. Então Deus instruiu-me: filho do homem, observa com atenção, aplica os teus olhos e ouvidos para compreender bem tudo quanto eu te explicar a respeito de todas as normas da minha casa, o templo do Senhor e de todas as suas leis. E considera em teu coração a entrada do templo, bem como todas as saídas do santuário. E pregarás os rebeldes da casa de Israel. Assim, Deus, o Senhor, Deus já basta de todas as vossas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras abominações, trouxesse estrangeiros, pagãos, incircuncisos de coração, incircuncisos de corpo, para estarem no meu santuário, profanando assim a minha casa, enquanto me oferecias o meu pão, a gordura e o sangue, deste modo quebraste a minha aliança. Ao invés de cumprir vosso dever quando os meus rituais sagrados constituíssem outras pessoas do meu santuário. Assim declara Deus, o soberano: nenhum estrangeiro incircunciso de coração e na carne poderá entrar no meu santuário, nem tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim quando Israel se desviou, que perambularam para longe de mim, seguindo seus ídolos inúteis, sofrerão as consequências de sua malignidade. Entretanto, ainda poderão servir no meu santuário, cuidando e zelando dos portões da minha casa, além de prestarem serviço e imolar os animais para os holocaustos e outros sacrifícios em lugar do povo, bem como colocar-se à disposição das pessoas para servi-las. Contudo, porque ministraram na presença dos seus ídolos inúteis e fizeram a casa de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles levarão sobre si a devida punição por seus erros, oráculo de Deus, o Senhor. E por isso não se aproximarão da minha pessoa, nem de nenhum dos meus utensílios sagrados, nem das minhas ofertas santíssimas, mas carregarão sobre si a vergonha de suas próprias atitudes malignas e nojentas que praticaram. No entanto, eu os encarregarei de zelar e cuidar do templo mediante a execução de vários serviços diários. Mas os sacerdotes, levitas, filhos descendentes de Zadok, que fielmente executaram as obras necessárias ao meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, eles sim poderão se achegar a mim para me servir, e estarão diante da minha pessoa para oferecer sacrifício de gordura e de sangue, oráculo de Deus, o Senhor. Só eles entrarão em meu santuário, e se aproximarão da minha mesa, a fim de ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do átrio interior, isto é, do pátio interior, que estejam trajando vestes de linho, não usem nenhuma roupa de lã, enquanto estiverem ministrando junto aos portões do pátio interno ou dentro da minha casa. Eles usarão um turbante de linho sobre a cabeça e calções de linho na cintura, e não se cobrirão de nada que os faça suar. E quando sair ao átrio exterior, isto é, o pátio externo, onde fica o povo, deverão trocar de roupas, guardando em seus aposentos sagrados suas vestes sacerdotais. Então colocarão outras roupas, a fim de que não transmita consagração ao povo, simplesmente mediante o contato com suas vestes santas. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão bem aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles também não poderão se casar com viúva ou divorciada. Só se casarão com virgem de ascendência israelita ou com viúva do sacerdote.
conjunva de sacerdote. Estes homens consagrados orientarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe ensinarão e discernir entre o que é puro e o que é impuro. No caso de uma controvérsia, auxiliarão no julgamento do direito. Eles ajuizarão de acordo com as minhas determinações. Eles obedecerão às minhas leis e os meus estatutos, com respeito a todos os meus dias santos, festas fixas e os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar de uma pessoa morta. No entanto, ele poderá ficar contaminado no caso de pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmã, desde que essa não tenha marido. Sendo assim, depois de purificar, aguardará 7 dias. No dia que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado. Oráculo de Deus, o Eterno Soberano. Eis que eu mesmo serei a única herança concedida aos sacerdotes. Portanto, não lhes dará qualquer propriedade. Eu sou a propriedade deles. Eles se alimentarão das ofertas de cereais, as ofertas feitas para tirar o pecado, as ofertas pela culpa, e tudo que em Israel for consagrado a Deus pertencerá também a eles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que ofertares será de propriedade dos sacerdotes. Dará, pois, a eles a primeira porção de tua refeição, de massa, cereais, moídos, a fim de que haja bênção sobre as vossas casas. Os sacerdotes não comerão carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por outros animais silvestres. Uma das determinações de Deus aqui é ter com referência às vestes sacerdotais, como deveria se portar, como deveria ser, como deveria manter o cabelo, como tudo, absolutamente tudo, foi passado então para Ezequiel, para que Ezequiel passasse para as pessoas. E nós achamos interessante que desde o início Deus deixou bem claro que o sacerdote não teria uma herança. A herança seria o povo, ele se alimentaria, viveria através das ofertas, dos dízimos, né, que eram as primícias, mas não teria oferta no meio, não teria herança no meio do povo de Israel. Então só simplesmente viveria através do templo. E Jesus não mudou isso. E então essa questão dos pastores que tem um monte de coisa aí é meio ilógico. Ele sobrevive do templo. E então deu toda a planta para Israel, para Ezequiel, tudo como seria, como deveria proceder, como deveria o procedimento dos pastores, que seja dos sacerdotes da época e tudo mais. E passou sobre o templo e tudo aquilo. Foi passado como seria naquela época. O que nós não podemos estar aplicando também agora, porque, como eu disse, naquela época era a época da lei. E hoje nós vivemos na graça. As pessoas ficam, às vezes, tentando espiritualizar um monte de coisa. Como eu vejo as pessoas pegar a história de Davi, não, aconteceu com Davi, vai acontecer comigo. Não tem nada uma coisa a ver com outra. A história de Davi é contada como a história de Israel, a história dos reis de Israel. Contou dele, contou de vários outros, como Josafá, como e vários outros os reis, tanto os bons quanto os ruins. Então as pessoas ficam tentando, não, porque vai ser assim igual. Por que as pessoas não falam também? Então aquilo de ruim que aconteceu com determinados reis que está na Bíblia, o que acontece comigo? Só quero o bom. Então nós temos que ler a Bíblia como ela é. Não adianta nós tentarmos modificar alguma coisa. Nós entendemos, sabemos o ensinamento do Senhor, mas aqui ele estava mostrando. Ezequiel tem vários padres, a maior parte dele é trazendo ensinamento para nós. Mas aqui ele estava revelando o que foi feito ali falando para o povo de Israel. Da mesma forma que aquela destruição, quando está falando que o povo vai todo para o cativeiro, está falando daquele povo que realmente foi que Deus cumpriu a palavra dele. Nós hoje lemos Mateus capítulo 44. Nós concluímos. Amanhã, querendo Deus, nós daremos início ao 45. E vamos estar... Faltam mais 3 capítulos, são 48 capítulos, para encerrar o livro de Ezequiel. E aí, então, nós entrar no livro de Daniel, que é um livro muito bom, muito interessante. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, o tempo todo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.